Deixa eu só, pessoal, boa noite. Estamos aqui na live, estou só entrando aqui para ver se está tudo certo. Se já tiver os nossos convidados, já digam para a gente se estão ouvindo bem. Agora sim. Agora vou deixar aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vou deixar aqui, que aí eu vejo os comentários, que aqui eu não vejo no Zoom. Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem aí se vocês estão ouvindo, se o áudio está saindo. Deixa eu só tentar ouvir aqui. Ah, está saindo. Estou ouvindo. Tudo bem, Flávia? Muito obrigada por aceitar meu convite para a gente falar aqui um pouquinho de procrastinação na visão sistêmica. Antes eu queria te apresentar e te agradecer, né, por estar aqui com a gente no canal do YouTube. A Cida está entrando, está dizendo que está ouvindo bem, Josemar, Andréia, sejam bem-vindos. Flávia é minha professora de constelação familiar. Tenho a honra de estar aqui comigo falando desse tema. É um tema que eu falo bastante, Flávia, que eu tenho alunos que eu ensino sobre disciplina, ensino sobre fazer agenda, e aí sempre, né, eu trago um pouquinho de autoconhecimento nessas aulas, e a constelação familiar, ela é uma das ferramentas, né, de autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas, querem buscar o conhecimento, mas tem algumas coisas que travam, né? Então, por isso eu te convidei para a gente falar da visão sistêmica da procrastinação. Flávia é minha professora de constelação familiar, também é astróloga. Conta mais um pouquinho do seu trabalho, Flávia, para o pessoal te conhecer. Como é meu canal, acho que muita gente me conhece, mas eu falo um pouquinho de mim também. Mas primeiro se apresenta lá. A Fabiana, minha professora também, com muito orgulho, a Fabiana está aqui. Que legal. Que legal. Sejam bem-vindos. Bom, boa noite a todos. Muita gratidão pelo convite, Suleima. Uma honra para mim poder participar do seu canal, poder falar de constelação familiar, que é algo que eu amo fazer, que eu amo falar, enfim, né? Hoje eu trabalho com a constelação familiar atendimento, né? Tanto online como presencial. A gente continua com os cursos de formação, né? A Suleima fez o curso online. A gente vai ter uma turma que começa agora em maio, né? Quem tiver interesse aí, a gente está abrindo essa turma. E tem uma turma presencial que começa agora dia 23 de abril, aqui em Uberlândia, né? É um curso um pouquinho diferente do seu, porque agora a gente está oferecendo, além da formação básica, uma mentoria, porque a gente sentiu que podia melhorar, né, a formação, trazendo outras áreas da constelação familiar, como o direito sistêmico, como a pedagogia sistêmica, como atendimento individual com bonecos e a constelação na água, né? Às vezes a pessoa fazia uma formação e ainda tinha que fazer outras formações para poder ter uma noção dessas vertentes de trabalho da constelação familiar, dessa visão sistêmica. Então, eu senti de montar num curso só, né? Para os alunos que já fizeram, que quiserem complementar a carga horária, vai estar super bem-vindo, né? São os 4 últimos módulos do curso, é só adicionar, né, a carga horária, para vocês também receberem essas percepções. Eu acho que é muito importante, né, fazer esse trabalho de mentoria, né? De levar a pessoa até o ponto do atendimento, né? Sentir que ela está ali preparada, prepará-la, dividir o caminho. Então, o trabalho com a constelação familiar é uma missão de vida, é algo que eu amo fazer, e dentro desse amor eu descobri a astrologia sistêmica, que vem trazer as percepções dentro do mapa astrológico
sistêmicas. E eu E, já fiz naturalmente, e adorei. e naturalmente também a visão kármica, né? Porque quando a gente fala, né, o Bert Hellinger traz que a gente não nasce na família errada, que a gente tem o pai certo, a mãe certa para nós, a gente confirma isso no mapa astrológico. É uma É coisa verdade. impressionante, né? As características, como que a gente vê esse pai, como que a gente vê essa mãe, os trânsitos que impactam no nascimento ali, nada é por acaso. A gente vai percebendo, a constelação já trazia uma ambiência de algo muito maior. Quando a gente vai para a astrologia, né, que é mais antiga que a constelação familiar, ainda traz respostas muito intensas e a gente vai somando, né? Hoje o meu atendimento, por exemplo, quando a pessoa vai constelar, eu convido para fazer um mapa astrológico, um mapa natal, para que ela possa ter percepção do que é sistêmico, do que é kármico e do que é crença. É. Tem dias, né, e oportunidades que as pessoas trazem situações, constelam, e você fala, gente, mas aqui nessa constelação, ó, aqui está liberado. Por que essa pessoa não vai? Por que ela procrastina? E aí a gente consegue olhar também influências astrológicas, kármicas, que atuam no sistema familiar, que causam impactos no nascimento e que provocam a procrastinação. Hoje, por exemplo, a gente vai falar muito de movimento interrompido. O movimento interrompido é algo, vamos dizer assim, o ponto-chave dentro da constelação familiar que explica a procrastinação. Legal, Flávia. E é muita ferramenta de autoconhecimento, né? Porque as pessoas elas buscam ferramentas de conhecer. Então, por exemplo, vai fazer um curso lá da Suleima, o Agenda Fácil, para ter como fazer uma agenda, para ter mais disciplina, né? E aí chega, faz a agenda linda, estuda, né? Tem gente que tem a força de estudar, de ir buscar informação, mas não tem a força de praticar. E aí, por isso que eu gosto de agregar nos cursos ferramentas de autoconhecimento, né? Então, dá ferramenta se é uma crença, se é um sabotador, se é uma questão sistêmica que está atuando, para que ela tenha força para agir, né? Eu falo que são 3 pilares para mudar o comportamento: o autoconhecimento, o conhecimento e a ação, né? E a ação tem que ser uma ação constante. Porque não adianta, agora eu vou, aí eu fico 15 dias fazendo tudo bonitinho, a dieta, né, Flávia? 15 dias, às vezes uma semana, e já para, não consegue ter a força para agir, para mudar um hábito. E a gente está falando aqui um pouco do conceito de procrastinar, né? Procrastinar é deixar para depois. São coisas que muitas vezes você sabe que é bom para você quer conscientemente fazer, mas você não consegue, não tem força, vai adiando. Às vezes, eu tenho vontade de empreender, mas eu fico só na vontade, não coloco nem meus planos no papel. E quando coloco no papel, não tenho força para tirar, né? Às vezes eu quero, faço cursos, tem gente que acumula cursos, faz um monte de cursos, mas não coloca nada em prática. E isso é a procrastinação. Tem vários padrões de procrastinação. Tem aquele que não consegue nem ir atrás de estudar. Eu falo que é o procrastinador abelha, fica voando, né? Fica voando, abre um negócio para fazer um curso, fica às vezes 2 horas na frente de uma tela, mas você pergunta alguma coisa, o que você aprendeu do curso? Não sabe, né? Então, tem vários tipos de procrastinador. Tem aquele que vai atrás, mas não consegue agir, não tem força, e tem aquele que nem vai atrás, né? Como a gente pode orientar esses procrastinadores, né? Para que eles tenham força. E assim, eu falo que é de uma maneira inconsciente, né? Essa falta de força, né, Flávia? Sim. A gente começa falando do livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Bert Hellinger. Ele vem trazer com muita clareza a força do movimento interrompido, né? E a consequência disso
nos movimentos de sucesso e de êxito na vida, né? Então, desde lá do processo gestacional, a forma como nasceu, se teve um movimento interrompido com a mãe, a gente fala dentro da constelação, se afastou da mãe, se a mãe não pôde amamentar, se a mãe morreu no parto, enfim, são vários tipos de movimentos interrompidos. E cada pessoa recebe o movimento interrompido de uma maneira. É muito interessante. E leva esse impacto visionário para a vida, né? Então, se, por exemplo, teve um movimento interrompido com a mãe ainda no ventre, né? A mãe teve um aborto, por exemplo, foi uma gestação gemelar, perdeu uma, ele ficou, já é um movimento interrompido com o irmão e também no processo gestacional com a mãe, tem um efeito. Para aquele que nasceu por fórceps, tem outro. Aquele que demorou a nascer, tem outro. Aquele que nasceu depressa, tem outro. A forma como você nasce aqui, como você desponta na vida e a relação com a sua mãe, ela vai determinar e vai regular muito essa questão da procrastinação. Por isso que você trouxe os vários tipos de procrastinadores. Sim. Né? Então, assim, as pessoas podem se identificar e perceber agora que existe um movimento interrompido, né? E principalmente com a mãe vai impactar muito na vida. Ok, vamos imaginar que essa pessoa que procrastina, ela olha para a história dela e não encontra movimento interrompido com a mãe, né? E que a gente traz aqui como movimento interrompido dos 0 aos 7 anos, principalmente, que é quando a pessoa está mais ligada ao laço materno, né? E dos 7 aos 14, o movimento interrompido com o pai, né? Além dessa dinâmica de movimento interrompido, que é preponderante, vamos dizer assim, a gente também tem um movimento interrompido com o pai. O pai é que manda para a vida e que traz o efeito, né? A força, né? A força, a materialidade na vida do sucesso, vamos dizer assim, né? Tem duas frases que são muito fortes e que são mantras para a gente, que é da constelação, que é: querida mãe, você é todo o meu sucesso. Querido pai, você é toda a minha riqueza, né? A gente sempre fala que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica, né? Então, sempre é uma relação pai e mãe. Movimento interrompido principalmente com a mãe, mas também precisamos considerar movimentos interrompidos com o pai. E eles acontecem de diversas formas, como, por exemplo, às vezes a mãe solo, ela cria o filho sozinha, né? Porque o pai morreu, porque o pai foi embora, porque o pai, enfim, o pai não esteve presente, ou o pai está junto de casa, mas é ausente, que acontece também. Sim. Eu já abri várias constelações onde o pai está dentro do casamento, teoricamente, com a mãe, com a família, mas o olhar dele é para a morte. O olhar dele é para um irmão que não ficou, o olhar dele é para os pais que já foram, que não estão aqui mais. Então, ele não está na vida, ele não está conectado com os filhos, entendeu? E o filho sente. Então, é muito grande. Quando a gente percebe uma procrastinação, o primeiro passo, como nós, terapeutas, ajudamos essas pessoas, né, a darem esses próximos passos, é o não julgamento. Por quê? Porque existe um cenário atrás atuando. Existe algo que é mais forte, que seja crença, questões sistêmicas, mas existe algo que aquele ser traz, que ele carrega e que está trazendo esse processo de procrastinação, né? E olhando assim, a gente também pode citar aqui outro tipo de dinâmica sistêmica, que é a lealdade familiar. É muito interessante quando a gente olha dentro desse aspecto, quando a gente vê, por exemplo, olha para o nosso pai, olha para a nossa mãe, e são pessoas que são consideradas socialmente, entre aspas, sem sucesso. Então, se eu olho para trás, vejo os meus pais e sinto pena, eu perco a força da vida. Às vezes eu não tenho movimento interrompido nem com a mãe nem com o pai, mas eu fico grande, eu fico tentando salvar meus pais e olhando para eles com pena. Quando eu faço esse movimento, eu perco a força de estar na vida e de alavancar os meus projetos. É o movimento de estagnação. E a pessoa fica
completamente parada. Na lei sistêmica, a pessoa está fora de ordem. Sim, fora de ordem, Porque ela exatamente. está julgando os pais, né? Ela está tentando salvar, mas de uma forma, né, olhando ali com pena, então ela se sente maior. Exato, exatamente. Então, quando a gente fala de procrastinação, principalmente na visão sistêmica, a gente não pode fechar o tema. A procrastinação é só movimento interrompido. A procrastinação é só lealdade. Não. Como bem disse a constelação, né, a teoria da constelação, cada sistema é um sistema e é como se fosse uma digital. Então, ali naquele sistema, a procrastinação naquele descendente acontece por algo X. Quando você abre a constelação, está lá. Entendeu? Às vezes associado a crenças, às vezes associado à lealdade, a movimento interrompido, a uma gestação gemelar. Então, assim, quando a gente fala desse tema, é caso a caso. E Flávia, tem também quando a pessoa tem um excluído por causa da procrastinação, né? Então, um excluído na família. Então, era uma pessoa considerada, né, preguiçosa, que não trabalhou, que viveu com os pais até em idade mais avançada, e aí essa pessoa é julgada e se torna um excluído. Pode acontecer de os descendentes tomarem essa posição, né, se identificarem com esse excluído também? Com certeza. Quando eu falo de lealdade familiar, mais especificamente, eu estou falando da primeira lei sistêmica pertencimento, onde nessa lei se fala, né, o Bert traz, no sistema ninguém pode ser excluído. E se isso acontece, uma lealdade familiar vai se manifestar, né? Uma ajuda, a gente chama dentro da constelação de amor mágico ou amor que adoece, porque não adianta nada você repetir o destino daquele descendente. Sim. Mas por amor, alguém faz isso, porque todos pertencem, ninguém fica de fora, principalmente quando há julgamentos. A tendência a repetir destinos é uma coisa infalível. Quer ver só? Isso acontece muito entre família, né? Que o pai muitas vezes está na energia feminina e a mãe está na energia masculina. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma mãe mais dinâmica, de uma mãe que resolve, que ela é a mais, vamos dizer assim, ela está mais na energia de efetivar e de resolver na ação, e o pai está mais pacato. O pai é que acolhe, o pai dá conselho, o pai dá carinho. O lado feminino do pai está mais aflorado e o lado masculino da mãe está mais preponderante. Quando ela olha para esse homem e fala, nossa, mas às vezes ela nem fala, ela só sente. Nossa, mas esse homem não faz isso, não faz aquilo. Ah, mas esse homem, por que eu casei com esse homem? E ali tem um filho, e é importante dizer isso, não precisa falar, é sentido. A mulher sente isso em relação ao marido. O filho olha para o pai e fala na alma, inconscientemente, querido pai, se você está excluído pela minha mãe no sistema, eu repito por amor o seu destino. E aí, quando você vê, está lá a pessoa, o filho, repetindo ipsis literis o comportamento daquele pai. E a mãe fala, né? Igualzinho seu pai. Isso. Principalmente se ele for o primeiro filho. Principalmente. Entendeu? Se ele for o alfa, né? É alfa, beta, gama. Primeiro, segundo e terceiro filho. Se ele for o primeiro filho e o pai está excluído, minha querida, copia sim, até a data. O pai casou com 28 anos, casa com 28. O pai arrumou um emprego num ramo X,
arrumou um emprego no ramo X, foi mandado embora. É impressionante as coincidências que acontecem pela lealdade familiar e essa inclusão do pai, sabe? Então, Flávia, é agora eu tenho impressionante. uma pergunta. Pode ser várias situações? Quando você abre uma constelação, pode ser lealdade familiar, movimento interrompido, ou normalmente tem uma questão só que é mais forte? Não, não tem como fechar, falar, não, é isso. Porque, às vezes, além do movimento interrompido, ainda tem a lealdade. Entendeu? Entendi. Cada sistema vai trazer a sua dinâmica e vai trazer as histórias. Por exemplo, pode haver um movimento interrompido, pode haver uma lealdade, por exemplo, como excluído da família, e ainda haver histórias de falências, por exemplo, do sistema familiar. Então, além do movimento interrompido e lealdade, ainda tem histórias que foram julgadas e excluídas e que continuam no campo sem aceitação. Então, é como se fossem 3 camadas. Então, aí a gente trabalha a primeira camada, movimento interrompido, depois vem trabalha a segunda camada, lealdade com o pai ou com alguém que está repetindo esse destino, que às vezes esse pai está incluindo aquele avô que sofreu a falência, por exemplo. Sim. Que é uma lealdade, né? E naturalmente está sendo excluído de novo. E aí esse filho inclui com o amor mágico, percebe? Então, às vezes são 3 camadas numa constelação, você olha e consegue trabalhar com aquela pessoa. É o que é essencial. E às vezes vai aparecer só o movimento interrompido, já vai ser muito forte e já vai dar um impulso muito grande para aquela pessoa tomar a força dos pais e ir para a vida dela, né? Nossa, tenho várias experiências com pessoas que estavam com muitas dificuldades, procrastinavam, não conseguiam colocar em prática os seus projetos, né? E aí, constelam, é como se destravasse, sabe? Sai de Destrava um algo transe, interno. né? Parece. Eu já vi, né? Já participei de vários workshops presenciais e parece que a pessoa sai de um transe ali, né? No campo. É bem interessante. Sim. Uma coisa, se a gente pode colocar de essencial, mas não é só para procrastinação, qualquer situação que você tenha na vida, seja ela procrastinação, relacionamento, questões de trabalho, questões de saúde, tem um caminho, sim, que é único para te ajudar na resolução dessas questões, que é se conectar com os pais. Isso é algo, vamos dizer, que é o eixo, entende? Toda constelação de procrastinação, ou qualquer uma outra, você vai trabalhar com os pais do cliente. Isso não tem como, porque é aqui exatamente a hierarquia, a segunda lei, que você vai estar ali, né, fazendo com que aquela pessoa possa olhar para as histórias que vieram antes e dando um lugar no coração para essas histórias e pegando toda a força dessas histórias para fazer a sua própria história e deixar, né, essas lealdades e permitir, através da consciência, fazer um caminho novo e diferente, não melhor do que aquele avô que teve uma falência. Sim, Entende? Não é melhor. diferente. É pedir uma liberação para fazer algo diferente. Como seria agora ter uma história nesse sistema de sucesso, ao invés de falência? Como seria isso? Vocês me abençoam? Vocês me permitem trazer essa história através da minha vida? A história do sucesso, a história de uma nova vitória, de uma nova perspectiva de vida para esse sistema? E sempre com honradez as histórias que aconteceram. Não tem nada errado que aconteceu atrás. Tudo tem um porquê e um cenário, né? Agora, quando a gente inclui essas histórias, fica mais leve para o descendente e ele pode, sim, ter uma liberação para fazer algo diferente. Não melhor, sempre lembrando.
Ninguém, como descendente, dentro de uma consciência sistêmica, faz melhor, faz apenas diferente. Porque a vida desse descendente, né, que é menor, veio desse sistema, veio desses antepassados. Ele não estaria aqui sem essa fonte de vida, né? Os pais, os avós. Então, eu só estou complementando aqui porque tem gente que participa do meu canal e não conhece ainda, né, os conceitos da constelação. E Flávia, tem uma frase do Bert que para mim remete à pessoa numa situação de vitimização, né? E ele diz assim: toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que lamenta apoia a sua não ação. E aí a gente lembra de pessoas que parecem que estão numa situação de uma posição, né? Assumem uma postura de vítima, de vitimismo. E quando o Bert diz que se você apoia, você incentiva a não ação, o correto seria não ajudar? Olha, de novo eu te falo, é caso a caso, né? De repente a pessoa, ela traz dentro do tema de constelação familiar muitas reclamações e lamentações, porque é o jeito que ela consegue ver naquele momento. Uhum. E aí você traz um novo óculos para ela, uma nova visão. Ela vai enxergar através do sistema familiar, daquilo que ela traz, algo novo, algo diferente, um caminho para o mais, para as novas possibilidades. Se ela continua reclamando, apesar de tomar a consciência, aí sim a ajuda já não entra mais. Você já não pode salvar. Porque às vezes a pessoa, ela traz a reclamação porque ela não sabe, por exemplo, que a gratidão e a concordância são dois princípios que agem dentro da constelação familiar e são leis universais, né? Então, quando ela percebe que ao invés de reclamar, ela pode agradecer e se abrir para o novo, muda de figura. Mas tem pessoas muito leigas que nunca ouviram falar de constelação familiar, né? E vem e traz uma dinâmica de reclamação. E aí a gente não deve entrar nesse julgamento de que essa pessoa está na vítima e que ela não quer ajuda, né? Às vezes, quando eu vou abrir uma constelação e a pessoa chega e fala, nossa, eu estou vivenciando isso é muito difícil, isso é culpa do outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque... E ela vem com todo um enredo, e eu olho para ela e falo, tudo bem, eu vejo você. Tudo isso que você trouxe são as suas dores, e isso tudo essa pessoa está espelhando para você. Você gostaria de sair desse papel de vítima e assumir a sua parte nessa história e olhar, começar agora, através desse trabalho que nós vamos desenvolver com você, um olhar novo e diferente de amor, tanto para você quanto para essa situação. Você gostaria de fazer esse movimento? Então, eu trago um convite para a pessoa. Então, a partir dali, ela sabe que se ela continuar a reclamar daquela situação, não haverá solução. Então, muitas vezes, ela toma consciência e fala, não, tudo bem, qual é a minha parte? Olha, quando você vê aqui, abre o sistema, tá vendo? Você está associado, está casado com a sua mãe. Ah, você está sendo fiel, sendo leal aos seus pais. Olha, aqui tem uma ligação com a sua avó, com o seu avô. Olha, aqui tem um irmão que não ficou. Então, você está se sabotando o tempo todo para não ficar na vida. Na verdade, você sente que a morte seria a saída para você. A pessoa toma um susto. E ela fala, nossa, eu não tinha essa percepção. Eu estou reclamando aqui, mas o que está acontecendo? Eu realmente estou na vida? Quer dizer, quando a gente entrega para a pessoa o que está acontecendo na constelação, e mesmo assim ela continua reclamando, não tem como ajudar. Entendeu? Entendi. Mas é preciso orientar. Primeiro, que a pessoa está na vítima, que ela é corresponsável por aquilo que está acontecendo e que você está ali convidando para um novo movimento, né? Agora, se além a pessoa constela, toma consciência
e continua reclamando, não tem ajuda. Ô, Flávia, eu falo dessas, né, ferramentas mesmo de autoconhecimento. E muita gente me pergunta o seguinte, mas Suleima, se tá lá no meu mapa que não entendo de astrologia, você vai me dizer, mas se tá lá no meu mapa que na minha lua tá na casa tal e, e eu sou procrastinadora, se eu faço um teste de análise comportamental DISC e aparece lá que eu não tenho um perfil X, se eu sou sanguíneo, se eu sou colérico, tá, eu descubro se eu faço uma constelação, eu descubro quem eu sou. Não quer dizer que eu nasci assim, e você sempre é assim, Gabriela, né? Então, não quer dizer que já que eu sou assim, que está lá no meu mapa, que está no meu perfil, não quer dizer que eu vou ser sempre assim? Como pode melhorar? Pode melhorar. O que mais é possível que eu não considerei ainda, né? Vamos pedir para o universo atualizar. Olha só, é muito interessante essa pergunta que você fez, né? E eu vou trazer um aspecto, por exemplo, da astrologia, né? Você tem ali um Saturno na casa 10, que é a casa da carreira, por exemplo, né? Você tem um Saturno na casa 7, que é a casa do casamento, da sociedade. Ou você tem um Saturno na casa 6, que é a casa do trabalho, da rotina, né? E ali, muitas vezes, aspectado em Escorpião, né? Dentro do signo de Escorpião, ou Gêmeos, né? Que traz uma superficialidade dos conhecimentos. Enfim, ali foi o seu contrato de nascimento. Você tem um karma. Você tem algo que dificulta o seu movimento. E isso foi um contrato assinado por você, porque você está quitando coisas, enfim. Mas todo mundo pisou nesse chão aqui, o caminho é para frente, tem o nó do norte, né? O nó do norte, ele te responde o que você deixou para trás, aquilo que foi cômodo, aquilo que foi em outra vida, e que agora você já sabe como é, você sai da sua zona de conforto e o seu nó do norte te mostra para onde a sua alma está olhando, para onde você pode ir. Qual é o desejo da sua alma? A roda da fortuna vai dizer onde você vai sentir a maior plenitude da sua vida. Quer dizer, não tem mapa de fracassado, não tem mapa de procrastinador o resto da vida. Ali você toma consciência, quando a pessoa faz um mapa astrológico, do que é facilitado, porque todos têm coisas que facilitam, e quais são os desafios, entendeu? Então, se eu descubro onde está meu Plutão, qual a casa que vai me transformar muito, qual o assunto da vida que vai me transformar muito, eu já aceito melhor. E quando eu percebo que eu vou procrastinar, eu falo, não, eu sei por que eu estou querendo fazer isso. Porque essa casa, ela traz esse assunto, isso é pesado para mim, mas eu olho para isso com amor e eu vou dar um próximo passo. O procrastinador, ele só precisa começar. Ele fica ali, adiando, adiando, adiando. Mas ele toma consciência do perfil. Ele toma consciência lá dos seus contratos de nascimento sistêmicos, kármicos e astrológicos. E faz uma constelação, ele ganha força. É inevitável. Só se realmente ele desistiu. Ele não quer. Porque, assim, a gente só ajuda quem quer. Se a pessoa não quer, não tem jeito. Você tem minimamente ter uma disposição, né? Eu sempre pergunto isso quando eu vou abrir uma constelação, né? Você está disponível? Porque você traz uma questão agora de procrastinação, mas você está disponível a olhar para o que causa essa procrastinação e fazer um novo movimento? Mesmo que isso te desafie muito, porque agora você vai tomar conhecimento por que está acontecendo isso. Sim. Compreende? Então, tem uma parte que é da gente, mas tem uma parte que é da pessoa. E que por mais que seja um grande procrastinador, vai ter que ter um mínimo de vontade para fazer um movimento. Começar com o primeiro passo. É a força da ação, né? Ele precisa ter um impulso, uma força para agir, que é o terceiro pilar que eu falo. Quando você tem
às vezes a ação é buscar um conhecimento que ele não buscou, né? Buscou o autoconhecimento, mas não buscou conhecimento. Então, às vezes a ação é fazer um curso para depois agir, né? Mas precisa dar o primeiro passo. Às vezes as pessoas têm o procrastinador que dá o passo e para, né? E volta, e tem o procrastinador que espera, não dá o passo. E eu falo isso exatamente o que você falou. Quando você dá o primeiro passo e você olha para trás, você já não está mais no mesmo lugar, né? Você já saiu do lugar que você estava. Então, muitas vezes é preciso dar o primeiro passo. Isso já é uma ação. Exato. Agora, existem destinos difíceis? Existe. E às vezes isso aparece lá no mapa astrológico, às vezes aparece dentro da constelação. Então, Flávia, o que eu faço se o meu destino é difícil? Eu disse difícil, desafiador. Eu não disse que você vai ficar o resto da vida no mesmo lugar. Sim. Porque aqui ninguém nasceu para ficar no mesmo lugar. Não. Só de você estar aqui, você está vivendo, você está movimentando alguma coisa. Por mais que pareça, evoluindo. Você não está fazendo nada. Né? Às vezes você está no movimento de procrastinação, mas você está ativando muito seu feminino. Está gestando, está criando. Uma hora isso vai, de alguma maneira, se manifestar. Às vezes não é por você. Outra pessoa da família, alguém no campo. Você já viu falar assim, que você pensa, tem uma grande ideia, e se você não põe em prática, alguém põe? Eu já. Já vi isso acontecer. Sim, porque você gesta, emana uma energia, isso vai para o inconsciente coletivo, a oportunidade é sua. Mas você acha que o mundo para esperar você fazer? Não. Não. Aí... Então, alguém que entra em ressonância, que quer fazer, pega e executa. Está disponível para todo mundo. Sim. Não é uma escolha, entendeu? Todos podem, né? E a pessoa que gesta, que ela está mais ali no feminino, ela pode gestar, acessar e materializar. Está disponível para todo mundo. Não tem patente lá no campo morfogenético, entendeu? Então, é você que tem que trazer com a sua força, né? E assim, em geral, é indiscutível isso que eu vou falar para você. As pessoas que se conectam com a mãe e com o pai, que concordam com as histórias como foram, e que conseguem desvencilhar, isso é muito importante, desvencilhar a figura, a função mãe da mulher comum e do homem comum, é a mesma coisa de colocar um foguete nas pernas. Entendeu? É olhar, há uma, o que você falou agora é porque há uma cobrança muito grande, né, desse papel de mãe, dessa figura de mãe, né, que seja uma figura perfeita. Da mesma forma o pai, que seja uma figura perfeita. E a gente esquece, né, agora eu sou mãe, que a gente não é perfeito, né? A gente consegue ver isso, principalmente quando a gente se torna pais, e que a gente é humano apenas, né? E a gente sabe que para o olhar do filho, ele busca ele idealiza essa mãe perfeita, esse pai perfeito que poderia ter feito melhor, que poderia ter feito isso ou aquilo, ou não ter feito tais coisas. E é muito interessante isso. Sim. E assim, eu me lembro exatamente dos movimentos em relação aos meus pais, nesses 8 anos já, estou entrando para o 8º ano de trabalho com a constelação, né? E eu me lembro de fazer esses exercícios, né, com os meus pais, e me lembro do movimento de desidentificação, como isso foi fundamental para eu deslanchar nos meus estudos, para eu deslanchar nos meus relacionamentos, para eu deslanchar nos cursos, nas coisas que eu faço e produzo, que eu gesto, entendeu? Foi fundamental olhar para minha mãe, para a figura mãe, internalizar.
para a figura pai internalizar e olhar para os dois, graças a Deus ainda estão vivos, o meu pai Nelson e a minha mãe Sideni, olhar para os dois e ver os dois como duas pessoas comuns. Então, dos meus pais, eu recebi tudo. Tudo. Eu não preciso de mais nada. Então, quando eu olho para essas duas pessoas que estão aqui ainda, né? E que eu olho que são meus pais, eu olho com todos os defeitos, com todas as manias, com todas as idiosincrasias, e digo, sim, é uma pessoa comum. Sim, meu pai é uma pessoa comum. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo que eu não gosto, mas isso é um problema que é dele, eu sou só filha. Então, o pai e a mãe, para nós, Suleimas, eles são intactos. Por quê? Porque eles cumpriram 100% a tarefa deles, que foi a vida. Tudo que veio depois foi bônus. É assim que a gente começa a separar. Então, não importa se o pai jogou fora, se a mãe levou para adoção, se jogou no lixo, não importa. O que importa é que, através dessas duas pessoas, aconteceu a materialidade da sua alma aqui para desenvolver algo evolutivo, a sua missão, a sua história. Todos nós sabemos que as pessoas que tiveram infâncias difíceis, pais difíceis, geralmente despontam em alguma área da vida e são grandes mestres, ajudadores e terapeutas, por exemplo. Então, tem um porquê. Não acontece nada por acaso. Quando a gente vai estudar a constelação, a gente já percebe isso, e quando a gente faz os cálculos de nascimento, aí é fatídico. Você ali, com os minutos do nascimento, você vai trazendo para a pessoa as percepções, ela fala, eu não acredito, isso aí sou eu. Como É pode ser assim? verdade. Eu tenho uma casa 4 repleta de planetas desafiadores, eu tenho questões com a minha família indo e voltando. Como é que pode você me falar isso? Entendeu? Que, na verdade, aquele horário foi o horário que trouxe, que oportunizou, que teve a energia ressonante com o seu nascimento. Então, olha, eu amo a constelação familiar, mas quando a astrologia sistêmica vem e me mostra os contratos de nascimento, aí você olha para a constelação e fala, gente, como pode o Berto ter acessado de uma forma tão bela? Tá tudo certo. A sua família tá certa, onde você nasceu tá certo. Você vai entrando numa concordância ainda mais profunda com tudo como é. É. Ô, Flávia, deixa eu ler os comentários aqui. Foi chegando gente, foi comentando. Então, Andréia, Gislaine, minha irmã, Fabiana, a Cida, Flávia, um ser humano incrível. A Maria Cristina, boa noite. Pequena Curama, boa noite. Beatriz Kemper, a Bia. Maria Cristina, muito bacana. Flávia, Nívia, Cida, eu fiz, acredito que ela esteja se referindo ao mapa. Amei, só verdades. Valéria, boa noite, linda, abençoada. E a Bia colocou, adorei isso, não tem patente lá no campo morfogenético. Não tem. E a Valéria coloca aqui, maravilhosas. Obrigada, gente. Eu queria deixar esses minutos, não sei se você quer complementar, Flávia, para o pessoal que queira fazer perguntas, se quiser mandar alguma pergunta a respeito da constelação, da procrastinação, da astrologia, aproveitando o conhecimento da Flávia, ou dos cursos, né, que eu falei de agenda, de planejamento, fiquem à vontade. Enquanto as perguntas vão chegando, eu reafirmo, para as pessoas que tendem a procrastinar, é muito importante olhar para o seu mapa natal, para ver os contratos de nascimento, para ver aquilo que está facilitado e aquilo que vai ser dificultoso. Tomando consciência disso, abre uma constelação, ressignifica suas histórias, procura. Quem procura, acha. Entendeu? O encontrar é muito importante, né, Flávia? Aquele exemplo que eu dei, eu busco, eu já fiz teste, eu já sei aqui,
Mas agora o que Sim, que eu faço? Se você encontrou, você já tem mais força para agir, né? sim. Então, Maria Lisete, Lisete de Blumenau, bem-vinda, quanto tempo? A Cida colocou aqui. Quando você leu o meu mapa, parecia que você sabia tudo da minha vida. Exatamente. É isso mesmo. A Nívia colocou aqui. Suleima, cada vez mais tenho vontade de buscar a constelação. Pode vir, Nívia. Aí. Acho que não chegou dúvidas, Flávia. Uhum. Será que a gente esclareceu tudo? É, vamos Vamos, sentindo aí. vamos Vamos sentindo. sentindo. E acho que eu tenho é, mais essa questão, uma coisa que eu sinto do julgamento, né, do procrastinador. Uhum. Eu sinto que é pesado para o procrastinador também, né? É muito pesado. Porque, assim, a pessoa que tem a procrastinação, muitas vezes ela tem a consciência, ela quer mudar, mas ela não consegue. É um desafio para ela, né? E, assim, às vezes, a gente vê no mapa, por exemplo, pessoas que estão insistindo em áreas que não são para ela. É muito interessante, entendeu? Falando agora de trabalho, às vezes a pessoa está insistindo em algo, ela cisma, eu quero fazer isso. Tem uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Netinha, lá em Barretos, que foi fantástica. Ela assistiu uma palestra, né, sobre a questão da profissão e do desenvolvimento emocional que a gente tem, né, com as profissões escolhidas, né? E ela disse o seguinte: você tem que fazer, tem que trabalhar naquilo que você é bom, não é naquilo que você gosta. Olha só, se você conseguir associar as duas coisas, ótimo. Mas assim, por exemplo, eu amo violão, amo, mas me põe para tocar. É uma tragédia. Eu É, não posso viver de violão, esses entendeu? dias meu Mas sobrinho estava falando exatamente isso. Ele toca muito bem violão e ele é sim, engenheiro, está fazendo mestrado em engenharia. sim, E aí ele falou assim: eu gosto de tocar violão, mas eu não quero tocar violão profissionalmente. Eu não quero ir num barzinho tocar, né? Eu não quero. sim, Não, eu gosto de tocar violão. sim. Então, não quer dizer que vai ser minha profissão. Então a pessoa tem que se atentar também, Suleima, para aquilo que ela é boa, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo tem talentos. Não tem, eu não conheço ninguém que não tenha nascido sem talento nenhum. Não Também. existe. É. Todas as pessoas. Até eu trabalhei 9 anos com deficientes, né, na época que eu era professora, até aquelas pessoas que têm deficiência, elas desenvolvem uma plasticidade cerebral e são boas em algo, entendeu? A não ser que esteja em estado vegetativo, aí já é uma outra questão, né? Mas eu tive experiências, nossa, maravilhosas com as pessoas deficientes, que não conseguiam aprender a ler e escrever, mas conseguiam jogar, conseguiam tocar violão, conseguiam cantar, conseguiam trazer a representação, serem atores e atrizes muito bem. Não conseguia ser alfabetizado, mas conseguiam representar. Quer dizer, todo mundo tem algo, tem um talento, todo mundo. Tem. Então, o mapa ajuda você a descobrir seu talento, o que, que é aberto para você, o que, que é leve, né? A constelação vem, traz todas as dinâmicas que podem estar envolvidas ali. Então, você toma consciência de algo e escolhe aquilo que você gosta como hobby e investe naquilo que você é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Eu gostaria de trazer agora uma pequena meditação do livro Meditações de Bert Hellinger Ai, que a delícia. respeito dessa questão do movimento interrompido, que todos nós, de alguma maneira, temos, né? A gente sofre um movimento interrompido, como eu disse, às vezes na gestação, às vezes no nascimento, às vezes a mãe que deixou a gente muito cedo para ir trabalhar, às vezes a gente se desconectou. Então, o movimento com a mãe não faz mal a ninguém. É sempre muito bom, é Muito sempre muito bem-vinda. forte, né? Então, eu queria, é um minutinho, que vocês fechassem um Vamos. pouquinho os olhos, né? Trouxessem agora a imagem da mãe.
Tragam a imagem da mãe. Olhem para a mãe, principalmente. E o Bert traz assim. Levo ainda mais adiante essa meditação, porque as consequências do movimento interrompido em direção à nossa mãe se revelam também em nossa profissão, em nosso trabalho, nos relacionamentos, na vida. Em vez de recorrer a ele e fazer algo com alegria, nos retraímos e iniciamos um movimento para menos, em vez do para mais. Com os olhos fechados, novamente regressamos à aproximação vitoriosa da nossa mãe. Em seguida, voltamos ao sucesso do movimento em direção à nossa mãe. Ao chegar a esse ponto, olhamos para a nossa profissão, para os nossos relacionamentos, para a nossa procrastinação. Afastamo-nos do menos para ir para o mais. Assim está bem. Deixemos que isso assente. Agora, já nos encontramos em pleno sucesso, olhando diretamente para a mãe, dê um passo em direção a ela, internamente. E mais um passo. E observe, quando você dá um passo em direção à mãe, é para o mais. Mais. E na sequência, traga seu pai. E olhe para os dois. E lembrando das funções. Não dos julgamentos que você tem com as pessoas deles, pessoas comuns. É o seu pai e a sua mãe, a sua fonte de força. Se conecte, olhe para o pai. Dê um passo em direção ao seu pai. E mais um passo. E perceba se você está mais próximo à mãe, mais longe do pai, mais próximo do pai, mais longe da mãe. E sinta. E internamente, agora, você se vira de costas para eles, deixando que a sua mãe fique do lado esquerdo e seu pai do lado direito. Deixe-os aproximar. Que eles sejam grandes atrás de você. E sinta como você se sente agora. Com seu pai e sua mãe. Do jeito que são. Agora, tomados na energia de função, de mãe e pai. Como pais são um sucesso, porque deram a vida. Tudo que aconteceu depois, bônus ou ônus, não importa. A vida veio, se manifestou. E isso já é um sucesso. Você é um sucesso, você que está aqui, nascido. Você é um sucesso. 100% sucesso. Você conseguiu.
Então, com essa força atrás de você, com seu pai, com a sua mãe, sinta, se conecte. E internamente você diz: queridos pais, eu me conecto agora com a força que vem de vocês. E eu respeito tudo como foi. Está tudo bem. Eu sou pequeno aqui. E eu agradeço a vida que veio através de vocês. Gratidão profunda. Eu tenho vocês agora no meu coração, com amor, sem julgamentos. E eu libero vocês de todas as minhas expectativas. Eu recebi tudo. Eu já tenho tudo. Por favor, querida mãe, querido pai, me abençoe para que eu deixe de procrastinar, para que eu possa ser a manifestação da honra de tudo que veio antes, através de todo o meu sucesso, através de toda a minha riqueza. Querida mãe, querido pai, me abençoe e me libere. Gratidão a todos que vieram antes com as suas histórias. Eu recebo toda a força. Receba agora do seu sistema toda a força que vem dele. Se conecte com isso. E se veja com os pais atrás de você muito grandes e olhe para o seu futuro, para a sua vida. Materialize tudo aquilo que você sonha, que você deseja, que você é bom. Se conecte com a sua força. A sua força é a sua fonte, os seus pais. Se coloque como pequeno. Quando nos colocamos pequenos diante dos nossos pais, nos colocamos pequenos diante da vida, a vida flui, a vida continua com sucesso. E mesmo que agora você esteja num movimento de procrastinação, se conecte. Se limpe, se entregue, receba toda a bênção da sua ancestralidade e dê um passo para frente, em direção a tudo aquilo que te espera, a todo o seu sucesso manifestado. E que isso tudo honre todas as histórias que vieram antes de você. Gratidão. Maravilhoso. Gratidão. Quando eu agradeço, quando eu concordo, quando eu faço um Ho'oponopono, quando eu uso mantra, tudo vai me ajudando. Tudo que está aí são ferramentas que nos auxiliam a ir para o mais. Então, se você está aqui assistindo essa live, você já está dando um passo. Se esse tema te chamou a atenção, você já está dando um passo. Se permita. Você pode, você merece. Todos que estão pisando aqui já têm sucesso. Gratidão. Gratidão. Ó, o pessoal está comentando aqui. A Bia colocou, minha nossa, que poderoso esse exercício, gratidão. A Cida colocou, meu Deus, que lindo. Andréia Sakai, maravilhoso. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram, ficaram com a gente até o fim. A Fabiana colocou gratidão, Flávia. Gratidão. Valéria, gratidão.
Gratidão. A Cida falou, tinha que ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado Sim. aqui no meu canal. Depois a Flávia vai disponibilizar também no canal dela. Vocês podem, inclusive, voltar à live, né? Quem não assistiu desde o começo, voltar e assistir desde o começo. Vai estar gravado aqui no meu canal, tá bom? Já aproveitam e coloca aí o joinha para essa live atingir mais gente, né? Mais pessoas, para a gente levar a mensagem da constelação familiar. Colocar, né? Seguir o canal se vocês acharam interessante. E gratidão pela presença de vocês, por ficarem com a gente até o final da live. E gratidão, Flávia, por Eu que compartilhar agradeço. conhecimento, compartilhar sabedoria e nos ajudar Gratidão. nesse caminho aí da vida, né? Da força para a vida. Eu fico à Gratidão. disposição, viu, Suleima? Para quem quiser, né, tirar dúvidas, pode me chamar lá no 34 9 9138 1999. Por lá você ativa seu curso de formação, se você sentiu que esse é seu caminho. Curso de formação é um divisor de águas, é ou não, Suleima? Estou mentindo? Gente, não tá. Tem online, tem presencial, se permita. A gente, Você a precisa gente, fazer. a gente constela tudo na gente primeiro, né? Antes de constelar as pessoas que vêm até a gente. Então, o curso é um desenvolvimento, uma descoberta constante. Recomendo, e recomendo a formação da Flávia. A Flávia bebeu direto da fonte, com Bert Hellinger, na Alemanha, né, Flávia? Então, ela é muito capacitada para dar essa formação para gente, para aplicar isso para gente. Olha só, Flávia, mais comentários aqui. A Camila falou: minha criança só queria colo de mãe. Sim, sim, sim. Tá vendo onde estão as dores? É. Quando você faz uma formação, é como se você fizesse um tratamento intensivo com a constelação familiar e você muda o óculos, o jeito de De olhar. olhar, isso. É muito forte, né? É um movimento muito intenso. E, de repente, você pode descobrir que isso é o seu caminho, que o Bert Hellinger fala, né? Quando a gente estava fazendo a formação, ele falou assim, a gente oferece a formação familiar, mas o constelador nasce constelador. Quando eu vejo lá um Júpiter, um Saturno na casa 4, né? E aspectado, às vezes, em Escorpião, tá lá o constelador, né? Eu olho lá na casa 10, né? A profissão em Peixes, né? É muito interessante, a gente vai observando, né? Como as pessoas têm mapa, às vezes, já ali de terapeuta, estão fazendo outras coisas, mas tem mapa de terapeuta, é bem interessante. No meu tem. Eu lembro de você, nem tinha visto o mapa ainda, mas em uma das aulas da formação, você e o Robson falaram assim, eu olho para a Sulema e vejo a consteladora. Exatamente, exatamente. Só se descobriu, Eu né, não era consteladora. ainda, né? Mas vocês já estavam vendo. Exato. Então, nesse número que eu passei, você fala comigo, fala com o Instituto, para formações, para mapa astrológico, para eu ir para a sua cidade, levar um encontro de mulheres, para eu levar a formação para a sua cidade. Nesse número, você me acessa. Eu vou falar Tá com bom? você para a gente levar esse encontro de mulheres lá para minha cidade. Vamos? Para o interior? Sim, só marcar. Então Só vamos marcar. marcar. São José A do gente Rio está Preto, se fazendo alguém de São assim. José do Rio Preto estiver aqui, é só falar eu quero. Que a gente Sim, vai para lá. a gente organiza, a gente às vezes demora um pouquinho, mas a gente vai sim, com todo o amor, levar esse trabalho com as mulheres, que a gente tem também, né? O encontro de mulheres olhando para a questão do feminino e constelando as questões familiares relacionadas a isto. As dores do feminino, as dores da mulher, do relacionamento, as doenças da mulher, o útero. É um trabalho bem bonito também que a gente está desenvolvendo, tá bom? Fico à disposição. Muita gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão. Boa noite a Gratidão. todos, boa noite, Flávia. Gratidão, Suleima. Um grande abraço para você. Grande abraço.
Tchau, tchau. Finalizamos lá, Flávia. Já Aqui ainda está encerramos lá. aparecendo que está gravando. Eu encerrei no YouTube, não está transmitindo. Está gravando, okay. Deixa eu só... A Cida está perguntando lá o Instagram da Flávia. Deixa eu colocar aqui. Qual é seu Instagram, Flávia? É @Flávia Augusta Teixeira Oficial. Eu não, acho que eu não tinha o seu Instagram, eu coloquei no Instituto Quântica para a Vida as marcações. Tá, não tem problema, não. Eu quero colocar no YouTube